rico, influente e inteligente empresário cria uma inteligência artificial capaz de fazer inúmeros trabalhos, inclusive ser um sistema de defesa infalível contra trabalhos errados e falhas humanas. Contudo, o próprio sistema começa a evoluir sozinho e passa a acreditar que a melhor forma de defender os resultados dos trabalhos e a si mesmo contra os erros e fracassos dos seres humanos é eliminando todas as pessoas dos trabalhos e deixar apenas as máquinas assumirem o controle de tudo. E no máximo irá sobrar aquelas pessoas que se juntaram às máquinas e sabem utilizá-la ao seu favor. Se você acredita que isso é possível e principalmente que o seu trabalho está em risco com a popularização e evolução da IA, tenha calma e fique até o final desse vídeo que eu tenho algumas coisas bem importantes e especialmente verdades sobre muito do que se diz sobre a inteligência artificial e qual o real impacto na agilidade, gestão de produto e execução de projetos. Para você que não me conhece, eu sou Fábio Cruz e aqui no meu canal falo sobre Agile, Business Agility, boas práticas de gestão, desenvolvimento de produtos, estratégia, OKRs, carreira e muito mais direcionado a aumentar a performance de profissionais, times e organizações. Então aproveite e contribua deixando seu like, se inscrevendo no canal e clicando no sininho para receber as notificações de vídeos novos que chegam toda semana. Antes de mais nada, eu iniciei o vídeo com um resumo do enredo do filme da Marvel, Vingadores, a Era de Ultron, onde o empresário citado é o Tony Stark, que cria o sistema de defesa chamado Ultron, que ao ser turbinado com o poder de uma das joias do infinito, se volta contra os humanos e resolve eliminar a todos para se proteger. Com isso, já quero dizer algo bem real: inteligência artificial não existe de verdade, e nem as joias do infinito que poderiam transformar máquinas em seres mais inteligentes que os humanos. Como assim, Fábio? Inteligência artificial não existe. Não existe como é vendida por muitos, como a salvação do mundo dos projetos, dos produtos. Não existe como a oitava maravilha do mundo. Não existe como algo nem próximo da inteligência humana. Eu gosto muito do que vários profissionais sérios da área de inteligência artificial dizem, sem se preocupar com o lado comercial e vendável da IA. Inteligência artificial não existe como inteligência de fato. O que existe é machine learning, que pode ser traduzido como aprendizado da máquina, e esse aprendizado da máquina se dá a partir de programação de algoritmos e sistemas pelo ser humano. Inteligência artificial é um conceito mais amplo de permitir que um sistema ou máquina haja como um ser humano. E o machine learning é uma aplicação da IA que permite que as máquinas extraiam conhecimento dos dados e aprendam com esses dados de maneira autônoma. Sendo que essa autonomia se dá na questão de que, sem a intervenção humana, as máquinas possam extrair conhecimento dos dados e tomar decisões com base nesses dados e com o apoio da própria programação realizada para dar orientação à tomada de decisão. Opa! Então o que continua existindo é a inteligência humana por trás de um sistema de algoritmos muito bem feita para pensar em situações específicas de acordo com padrões identificados e tomar decisões pré-programadas. Por isso, eu prefiro dizer que não existe inteligência artificial de fato, porque a máquina não aprende sozinha, sem informação para analisar. A máquina não toma uma decisão por si só, sem dados para embasar essa decisão. E muito menos cria algo totalmente do zero, sem ter uma base histórica para analisar acontecimentos passados e projetar o presente ou o futuro. O que a máquina faz é criar algo que já existiu e que está sendo apenas replicado e repetido. Quem fala que a IA vai tomar todos os trabalhos do ser humano está faltando com a verdade, ou querendo vender alguma promessa através de seus serviços e produtos. E, infelizmente, muitas pessoas sem conhecimento podem acreditar e se preocupar mais do que deveriam. É claro que devemos nos preocupar em partes com a inteligência artificial, porém com os pés no chão e tirando o sensacionalismo, a teoria da conspiração e as soluções milagrosas. Assim, vamos começar com as soluções milagrosas. Em algum momento do passado, a solução milagrosa para todos os problemas da humanidade era o gerenciamento de projetos. Ops! Caiu por terra tempos depois, porque não foi a solução de todos os problemas de todas as empresas e de todo o mundo. Em um tempo não tão distante, a solução milagrosa para todos os problemas da humanidade era a agilidade. Ops! Caiu por terra também. E esta queda foi tão recente que podemos dizer que ainda está ocorrendo. E agora, meu caro e minha cara, a bola da vez das soluções milagrosas para todos os problemas da humanidade é a inteligência artificial. O que posso te dizer já de antemão, que na minha humilde opinião, mais cedo do que a gente imagina, estaremos falando um ops, caiu por terra também. E só não acredita quem não quiser e preferir pensar que agora vai.
que agora a IA será sim a solução perfeita para todos os problemas das pessoas e empresas, incluindo os problemas e as oportunidades das áreas de execução de projetos, desenvolvimento de produtos e substituindo métodos, práticas e frameworks que prometiam fazer isso quando estavam na crista da onda. Veja, a inteligência artificial não vai resolver problemas culturais e hierárquicos de ego, de vaidade, de desorganização, de resistência à mudança, ou seja, a IA não vai transformar as pessoas. A IA pode dar uma excelente alternativa, a melhor de todas em alguns casos, no tempo mais rápido de todos, mas se as pessoas que estão analisando a proposta dada pela IA resolverem não seguir a sugestão, a própria IA morre. Além disso, a inteligência artificial não servirá para tudo e não será uma boa solução em todos os casos. Voltando à questão do machine learning, que se baseia em aprender através do conhecimento extraído dos dados. A inteligência artificial, então, só atuará fortemente e com destaque real em trabalhos altamente repetidos, com padrões e estruturas bem conhecidas e onde a relação de causa e efeito é fortíssima. Nesses trabalhos de repetição, eu acredito que é possível sim que a IA tome o lugar de profissionais humanos, porque quando se trata de extrair conhecimento dos dados, analisando, reconhecendo padrões e decidindo sobre o que mais aparece ou algo bom ou ruim com base em um sistema de decisão conhecido, a máquina é e cada vez mais será mais rápida e mais precisa do que o ser humano. E ainda com a vantagem de não falhar, exceto se o algoritmo estiver com falha, e aí a falha é do ser humano que programou com a falha e não da máquina que apenas reproduziu a falha, beleza? Sabe aqueles trabalhos que possuem um checklist bem completinho e bem aplicável, que é só seguir os passos dados pelo checklist e tudo dará certo? Esse é o trabalho mais recomendado de todos para a IA assumir. A IA não fará trabalhos onde não existem dados anteriores históricos para que seja extraído conhecimento. Um exemplo fácil e ao mesmo tempo forte é que os carros autônomos já poderiam ser 100% autônomos em várias cidades do mundo e realmente não precisariam ter um motorista presente. Porém, vários testes falharam quando o carro autônomo teve que tomar uma decisão em relação ao acidente. Você sabia disso? Todo o sistema de um carro autônomo é baseado na extração de conhecimento de dados, tanto do passado quanto do presente que o carro está coletando ao seu redor, através de câmeras e sensores. Em um caso de uma pessoa atravessar a rua, o carro irá frear ou desviar rapidamente conforme a sua programação. Porém, já houve falhas em testes, pois o carro não identificou a pessoa como deveria. Você até pode dizer que esse reconhecimento está sendo aperfeiçoado e em breve funcionará sem falhas. Ok, vamos a outro caso então. Em sistema de decisão mais complexo, onde a IA do carro precisaria decidir entre atropelar uma idosa ou uma criança, ou jogar o carro em um muro, ou jogar o carro contra outro carro, que decisão a IA do carro tomaria sem que essa decisão estivesse programada em seu algoritmo? Em resumo, um ser humano tomaria essa decisão em 1 segundo e assumiria as consequências. Já a IA do carro até poderia tomar essa decisão em frações de milésimo de segundo, o que seria bem mais rápida que um ser humano. Mas qual decisão seria essa? Haveria uma programação para essa decisão? Ou a IA do carro irá consultar dados do mundo inteiro e tomar a decisão conforme a ocorrência de maior quantidade? De quem seria a responsabilidade por esse acidente? Da fábrica do carro? Do governo? Da empresa que programou a IA do carro? Então veja, trabalhos do conhecimento, trabalhos de criação, trabalhos novos que não são repetidos ou rotineiros, que não existem dados anteriores e muito menos checklists, estes trabalhos continuarão sendo realizados por nós, seres humanos, e a IA não irá tomá-los de nós. Pelo menos não nessa era, talvez na era de Ultron, quando descobrirem joias no infinito escondidas por aí. É claro que eu estou simplificando de forma exagerada quando eu digo que a IA só poderá atuar em trabalhos de repetição, trabalhos manuais, trabalhos padronizados. Nesses trabalhos, a IA será mais forte, o impacto dela será gigantesco, incluindo assumir 100% desses trabalhos e tirar o ser humano dali. Já em trabalhos complexos, de criação, de inovação, de decisão em cima de coisas totalmente novas, a IA poderá apoiar. Então nós poderemos, por exemplo, usar IA para nos dar insights, para nos ajudar a fazer análise de riscos, por exemplo. Então nós fornecemos informações para a IA sobre o cenário, sobre o ambiente, sobre o que está sendo criado, sobre o produto, sobre as ideias, e ela pode nos dar insights e nos ajudar com alguns tipos de previsões e análises. Beleza? Sendo assim, para começar, o que precisamos é aprender a usar a IA para nos ajudar com esses trabalhos repetidos.
Inúmeros trabalhos serão otimizados e acelerados com o uso da IA. E outros realmente poderão ser assumidos inteiramente por sistemas e máquinas que os farão de forma autônoma, sem esquecer que serão os trabalhos repetidos e padronizados, não os trabalhos de criação e de alta complexidade que necessitam de decisões no momento sem nenhum estudo prévio ou repetições anteriores. Aqui entra o ser humano e sai fora a IA. Sem sensacionalismo e sem querer vender nenhum serviço de IA para você, eu acredito que a influência da IA e os inúmeros benefícios já são grandes e serão maiores no futuro. No entanto, de novo, com o pé no chão. No mundo de gestão, agilidade, produtos e projetos, tanto as lideranças quanto os times poderão utilizar muito as ferramentas e sistemas de IA para melhorar vários aspectos ao longo de seus trabalhos, especialmente os ligados à análise de dados, tomada de decisão, previsibilidade, estimativas e melhoria contínua. Não tem como eu citar todos os usos da IA nessas áreas, até porque todos os dias algo novo surge. Então vou mencionar alguns exemplos e algumas reflexões que podem nos ajudar a nos preparar para o futuro que já chegou. Gosto muito de falar sobre comportamento de times, de produtos e projetos e como podemos aprender sobre esses comportamentos e a partir desse aprendizado tomarmos decisões e aplicar melhorias. Vou dar um exemplo de um time de desenvolvimento ágil de produtos que foi recém-formado e que está tentando descobrir a sua velocidade de entrega para melhorar a sua previsibilidade futura e estimativas de entrega. Então o time começa a sua primeira sprint e os developers refinam e fazem as estimativas dos seus itens de backlog e acordam que vão entregar 10 itens que totalizam 100 story points. Quando a sprint termina, o time faz a revisão e descobre que só entregou 8 dos itens planejados, totalizando apenas 85 story points. E ao discutir sobre, descobre que precisou atuar com alguns itens não previstos, como correção de problemas e atendimento ao cliente. Na segunda sprint, algo similar acontece. O time também faz seu planejamento, estimando e acordando que irão entregar 9 itens de backlog, que totalizam novamente 100 pontos por história. E ao concluir a sprint, descobrem que entregaram somente 7 itens e um total de 80 story points, e que novamente precisaram atuar em correções e no atendimento ao cliente. Na terceira sprint, após uma retrospectiva de aprendizado, o time entende que não pode mais estimar 100 pontos, pois está entregando em média 80 pontos de planejado e aproximadamente 20 pontos de itens que entraram ao longo da sprint. Então, após o time entender que isso é um comportamento do seu trabalho, prevê apenas itens de backlog que totalizam 80 pontos por história e deixam um espaço de 20 pontos para ser utilizado ao longo da sprint para trabalhar em itens não previstos. E bingo! Acontece exatamente isso e o planejamento enfim é cumprido e o time entende como tratar esse cenário de trabalho. Imagine que o time precisou de 3 a 4 sprints para gerar dados, analisar esses dados, aprender e entender o comportamento do seu próprio produto e trabalho. 3 a 4 sprints pode demorar alguns meses, mas se o time utilizar a IA, poderá acelerar esse aprendizado, inclusive analisando dados de outros times que trabalham em cenários similares e acelerando o aprendizado e a própria melhoria contínua. Com isso, os times poderão analisar melhor informações e dados passados, ler e entender padrões mais rapidamente do que qualquer ser humano, identificar riscos possíveis a partir de informações pré-existentes de toda a vida de um ou mais projetos ou produtos, apoiar em previsões e estimativas conforme mais a IA aprende sobre o comportamento passado do próprio time, montar relatórios customizados com informações específicas para diferentes públicos, apenas fazendo as perguntas certas para uma interface de IA, como o ChatGPT. Falando do ChatGPT, você sabia que a sigla ChatGPT significa Generative Pre-trained Transformer, que podemos traduzir como transformador generativo pré-treinado? E só nessa sigla temos várias confirmações sobre tudo que eu falei até aqui nesse vídeo. O pré-treinado significa que o ChatGPT não sabe de nada que ele não for treinado para saber. Ou seja, se o ser humano não der informação para o ChatGPT não irá aprender sozinho. Além disso, o ChatGPT não tem consciência. É o que eu mencionei no início desse vídeo, quando falei que a IA não tem inteligência humana. O ChatGPT e qualquer outra IA não tem consciência, pelo menos não por enquanto. E o generativo, ou a inteligência artificial generativa, nada mais é do que um modelo que permite que a IA entenda e responda de maneira mais humana, utilizando uma linguagem mais natural e contextualizada, de modo que a experiência de quem está utilizando seja mais próxima de uma interação humana. Para terminar, tenha calma e não entre em pânico. Exterminadores do futuro, Matrix, Ultrons e homens bicentenários não irão invadir o nosso mundo e roubar os nossos trabalhos. Porém, não fique aí parado
no tempo. Nunca foi bom ficar parado no tempo, principalmente agora que a IA pode fazer trabalhos manuais e repetidos que qualquer pessoa faz. Então esteja à frente, seja um daqueles profissionais de projeto, produto ou ágil que se aproxima da IA para aprender a utilizar todos os seus recursos disponíveis e se mantenha conectado e antenado com as evoluções que estão acontecendo e vão continuar acontecendo por aí. E aí, o que achou? Para você a IA é parecida com o que eu falei ou você pensa diferente? Comente aí e deixe a sua opinião e não vá embora antes de curtir o vídeo. E se você não for inscrito no canal, se inscreva e compartilhe com quem você acredita que precisa ver esse vídeo. Sempre que você fizer isso, vai me ajudar muito, além de me dar mais animação para gravar e soltar mais material como esse. Valeu, fica com Deus e até o próximo vídeo.